Olá, sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo e cá estamos nós para a segunda e última parte da mandala do verão e também última parte da playlist das mandalas das 4 estações. Então, sem muitas delongas, bora lá para fazermos! E aqui estamos com ela, ó, pintada com o efeito de profundidade que eu falei para vocês. Olha que legal que fica, vocês devem ter percebido aí com vocês, que dá essa dimensão de que essas daqui estão na frente e essas daqui atrás. E vamos fazer um contorno aqui igualzinho, tentando trazer exatamente essa dimensão como se fosse a parte do final do girassol. E já iniciei aqui para mostrar para vocês, ó, estamos aqui trabalhando com esses 3 tons de verde, tá? Fizemos todo o contorno das pétalas com o tom mais claro e agora com o tom intermediário da pétala maior, nós vamos fazer um contorno também. Então, ó, já coloquei no godê o tom intermediário, o mesmo boleador que nós usamos para fazer o contorno dela. A única coisa que eu chamo atenção para esse contorno é, comece aqui, nessa ponta, sempre nas pontas. Por quê? Porque nosso olhar nos conduz sempre a olharmos, não para esse ponto, mas para esse ponto. Esse ponto chama mais atenção. Se você olhar para sua mandala, você vai ver que esse chama mais atenção. Então, se você deixar irregular essa ponta aqui, vai ficar feio. Então, comece por essa ponta, porque se você precisar ajustar de maneira que caibam todos os pontinhos aqui, você ajusta e esse final, ó, ele não lhe cai tão gritante no olhar, no contexto, como cairia aqui. Ó, se vocês olharem, ó, eu vim com os pontinhos e dei um pontinho menorzinho aqui para que ele encaixe bonitinho. E ele praticamente tá quase que imperceptível. Agora, se eu tivesse jogado esse ponto menor aqui, ele seria bem perceptível. Então, ó, começando com a parte de cima, como eu falei, vou trazer aqui um pontinho um pouquinho mais gordinho do que o normal e depois só descarregando o boleador. Descarregando não como coroinha, só fazendo os pontinhos mesmo. Aqui do outro lado a mesma coisa. Vocês viram que já lá naquela pontinha, eu já trouxe um pontinho um pouquinho menor para que fique encaixadinho certinho. Ó, aqui é a mesma coisa, ó, vim aqui e vou trazer um pontinho menor. E ele fica praticamente imperceptível nessa brincadeira. E agora vamos fazer a mesma coisa com o verde escuro. Vamos contornar a mesma pétala com o verde escuro, mesmo boleador, é a mesma coisa, tá? Eu só inverti a ponta do boleador, tá? Eu tinha feito com o boleador com a ponta menor e agora estou fazendo com a ponta maior. Com o mesmo boleador, novamente, mas agora a ponta menorzinha, e o mesmo verde escuro, eu vou fazer um único só contorno na pétala menor com o verde escuro. Aí, bastante cuidado agora para encaixar ele certinho, ó. Ocorreu um acidente aqui e o boleador escapou da minha mão e caiu em cima do que eu estava fazendo. E aí, eu tive que apagar, retocar tudo. E fiquei pensando, deixe nos comentários para mim se vocês gostariam que eu fizesse um vídeo sobre erros. Você fez alguma coisa, não gostou e quer que apague, ou seja, como apagar ou os pontos secos ou os pontos quando eles estão molhados ainda, para vocês verem como eu faço o conserto quando dá alguma coisa errada. E agora, vamos fazer esse degradê, olha que tchutchucu que ficou. Vamos fazer esse degradê aqui do lado de dentro. Nós usamos o boleador azul quando nós fizemos aqui, né? E vamos usá-lo novamente. Só que agora eu quero deixar os pontinhos um pouquinho mais apertadinhos. Então, como a circunferência está diminuindo, os pontos eles automaticamente vão ficar mais apertadinhos mesmo, já que a gente está usando o mesmo boleador. Enquanto seca, gostaria de fazer algo em torno de mais ou menos isso em cada lugar, em cada ponta. Para eu fazer isso, eu vou limitar aqui a minha borda, tá? Então, enquanto seca tudo, vamos já fazer essa borda limitando aqui, para a gente saber o espaço que nos sobra para fazermos esse trabalho. Então, eu vou usar desses chatinhos, o primeirinho. Então, se vocês não têm esse chatinho aqui, pode usar o verde que dá. Nós usamos aqui o azul, a gente usa aqui o verdinho, que é um pouquinho maior. Com o verde intermediário de novo, vamos trabalhar com toda a bordinha agora, ó.
Eu já fiz aqui o pontinho escuro, vou esperar secar para fazer pontinho duplo aqui, então agora aqui tá fácil. O que eu quero trazer para vocês agora, que eu acho importante, é esse daqui. Eu já fiz mais ou menos para tentar ver uma maneira de explicar melhor para vocês, então, ó, considerando aqui a linha que nós temos dessa ponta aqui, ó, esse daqui até aqui, vocês vão dividir praticamente no meio, ó, e aí vocês vão trazer uma linha, mas isso só em cima das pétalas pequenas, tá bom? Feito isso, ou se vocês tiverem um boleador, vocês vão ver qual o melhor círculo, né, que se encaixa exatamente aqui onde vocês fizeram. Outra maneira que vocês podem fazer é medindo. Então, ó, aqui vocês vão ter, ó, mais ou menos meio centímetro para não encostar aqui em cima. Então, vocês abram o compasso exatamente com meio centímetro. Então, coloca a ponta seca, abre meio centímetro e vem aqui, posiciona o grafite, a ponta seca você descobriu o lugar dela e faz o círculo. E vocês fazem a mesma coisa desse lado aqui. Ou seja, vem, posiciona, agora que você já tem a medida, não mexa mais com a medida. E aí, vem aqui, ó, posiciona, traz a ponta seca e faz o círculo. Ok? E fazer isso em todas elas, em cima das pequenas, lembrando, não das grandes, ok? Então, bora lá fazer, gente. Olhem só, desenhado, tá? Eu fiz com o boleador. Se vocês não têm o boleador, eu vou deixar nas descrições. Vale a pena, viu? O investimento nisso daqui. Ele ajuda bastante a gente a ir mais rápido. Não que necessariamente você precise dele para fazer alguma coisa. Tanto que eu mostrei para vocês como fazer com o compasso. Mas assim, ele ajuda, ele é muito mais rápido, né? Mais prático de fazer. O que que eu pretendo fazer agora? Exatamente das duas circunferências que nós fizemos. Agora é tudo à mão livre, tá, pessoal? Saiu daqui, vou descer contornando e encontrar na circunferência. Mesma coisa, ó. Vou descer contornando e encontrar a circunferência. E vou contornar isso com o verde escuro e agora um boleador piquititico. Então, ó, peguei o rosinha, a ponta menorzinha, o verde escuro, que já tava na palheta, lá no godezinho. E agora, nós vamos fazer assim, ó. Vai vir aqui, você vai contornar essa linha que você fez. Aqui. Terminamos aqui, ó, exatamente na altura, ó. Viemos aqui, contornamos e eu parei com a bolinha exatamente aqui, nessa linha aqui, ó. Vendo? E agora, eu vou fazer aqui uns 4, 5 pontinhos descarregando como uma coroinha. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Só para essa circunferência acabar suave. Ó, ele faz uma circunferência bem suave aqui. E fazer isso agora em tudo. Saiu esse pontinho central, é desse pontinho que sai esse lado também. Ou seja, você vai colocar sempre um pontinho central e desse pontinho você vai sair tanto para um lado como pro outro, tá bom? Para ficar como se fosse aqui contínuo. Depois aqui no centrinho a gente vai fazer um outro trabalhozinho. Então, vamos contornar todo mundo aqui agora. Feitinho. E agora, para finalizarmos esse trabalho aqui, o que que nós vamos fazer? Uma florzinha dentro deles. Eu peguei o boleador branco, que ele provavelmente vai ser o tamanho certinho para fazer. Aí, você dê uma olhadinha no espaço que vocês têm. Se vocês estiverem em segurança na hora de fazer a florzinha apertadinha aqui dentro, faz uma florzinha pequenininha. Não precisa fazer uma grande. Pode fazer uma menorzinha. Então, ó, a ponta maior do boleador, eu trouxe uma bolinha no centro e depois, ó, com a clarinha nós vamos fazer assim, um pontinho em cima e um pontinho embaixo. E agora, vamos colocar mais 2 nesse vãozinho. E desse lado a mesma coisa, ó. Pronto. Olha que bonitinho que vai ficar, pessoal. Deixa eu mostrar a florzinha de perto. Olha só que bonitinha. E em todo
todos eles, agora a gente faz essa florzinha. Depois, quando secar, a gente faz um outro pontinho vesguinho em cima que eu mostro pra vocês. Nós vamos agora completar com essa florzinha dentro de cada circunferência pra contornar ela, tá bom? Então, lembrando, ó, florzinha, fiz um pontinho aqui no centro, ok? Depois, vou vir com a mesma ponta, não vou trocar não, não precisa. Com a cor clara, ó, faço uma bolinha em cima e outra bolinha embaixo. Aqui. Depois, vou trazer aqui, ó, nesse vão, 1 e 2, e no outro lado a mesma coisa, ó, 1 e 2. Teve insegurança, tá insegurança de colocar ele certinho aqui dentro da circunferência? Faz ela menorzinha, pega a outra ponta do boleador, ó, a ponta menorzinha do boleador e faz uma menorzinha, ó. Vem aqui com a bolinha pequenininha, limpou e vem aqui, ó. Faz ela menor, uma em cima, outra embaixo e 2 de cada lado. Pronto, faz ela piquitica aqui também, vai ficar bonitinha, tá bom? Então, vamos lá desenvolver isso, pessoal. Finalizadinho essa parte, eu fiz todas as florzinhas. Enquanto as florzinhas secavam, fiz aqui os pontinhos duplos, também nessa parte aqui. Fiz o pontinho duplo também do verde escuro. E aqui já joguei o primeiro ponto. Agora, para finalizarmos a florzinha, o que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer só um pontinho vesgo, usando rosinha, mas pode ser a ponta maiorzinha do rosinha. Em vez de colocar no meio, nós vamos colocar na pontinha. Já vou mostrar mais de pertinho para vocês. Fiz aqui uma florzinha maiorzinha para vocês, para ficar mais fácil de vocês entenderem o que eu tô falando, ó. A florzinha maior, se eu vier com um pontinho, colocar aqui, ela não fica tão charmosa como se eu colocar o pontinho aqui, ó, bem no cantinho. Aqui no cantinho ele dá a sensação de que a flor está desabrochando, aqui no meinho não. Por isso que eu falo do pontinho vesguinho, ó, vocês encostarem aqui nessa pontinha, aqui embaixo. E agora, só para finalizarmos, para darmos a sensação de folha, folhinha mesmo, ó, eu fiz, eu vou mostrar para vocês o que eu já fiz, que é mais fácil, ó, exatamente aqui nos vãos, esse vão, esse vão, esse vão, esse vão, só dei uma preenchidinha com um puxadinho bem delicadinho e um outro menorzinho ainda. E eu acho que é só isso para finalizarmos essa mandala. E eu acredito assim, não sei quanto a vocês, mas eu acho que a gente tá fechando com chave de ouro, porque eu gostei tanto dela, eu achei que ela ficou tão lindinha. Pessoal, agradeço muitíssimo a companhia de vocês por toda essa série. Espero que vocês tenham gostado. E assim findamos a nossa mandala do verão, juntamente com a playlist das 4 estações. Para quem me conhece, sabe que eu adoro fazer pontinho sobre pontinho, porque eu acho que dá um efeito, além de luz, dá um efeito também mais 3D. Então, aqui que eu fiz, coloquei mais pontinhos aqui sobre o ponto que nós fizemos na ponta e aqui na florzinha, onde nós colocamos um pontinho vesguinho, eu fiz mais um vesguinho. Então, ele ficou duplo aqui o vesguinho. Ela ficou uma graça, um charme, uma delicadeza. Adorei essa mandala. E a playlist também adorei. E adorei estar aqui com vocês para fazer todas essas mandalas. Eu achei que assim ela trouxe uma energia muito gostosa para nós. E se vocês gostaram, assim como eu gostei, não esqueçam do joinha, de compartilhar, de se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Não esquece o sininho também. E agradeço muitíssimo a companhia de vocês. Aguardo vocês no próximo vídeo. Namastê!